Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Duarte, eu sou o atual coordenador do Departamento de Distúrbios Respiratórios do Sono, da SBPT, e sou médico pneumologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje, eu primeiramente gostaria muito de agradecer a oportunidade da SBPT por essa chance de conversarmos um pouco sobre distúrbios respiratórios do sono, basicamente a apneia obstrutiva do sono. Os nossos três professores, que serão os debatedores hoje, o professor Marcelo Rabai, da Universidade Federal de Goiás, a professora Sônia Tongeiro, da Universidade Federal de São Paulo, e o professor Geraldo Lorenzi, da Universidade do Estado de São Paulo, a USP, que, sem sombra de dúvida, vão abrilhantar o nosso debate. Gostaria também de agradecer os nossos apoiadores, o Axê, a Behringer, a Chiesi, a Glenmark, a Janssen, Sanofi e a Vertex. A dinâmica desse evento hoje será basicamente uma exposição por volta de uns 20 minutos. Depois dessa exposição, eu darei a palavra aos nossos debatedores, aos nossos professores, para a gente comentar sobre o assunto e, por fim, teremos um espaço dedicado às perguntas da audiência. Para tal, eu sugiro que essas perguntas elas sejam encaminhadas através do Q&A. Esse Q&A ele fica embaixo da tela do computador e, a partir daí, a gente vai poder, na medida do possível, responder essas perguntas. Eu vou iniciar, basicamente, o evento, vou compartilhar a minha tela. Bem, então, como eu tinha dito anteriormente, nós iremos falar hoje do manejo domiciliar da apneia obstrutiva do sono, seja através do diagnóstico, seja através da titulação. Por que eu não estou conseguindo? Passei. A importância desse tema é que nós temos uma doença de elevada prevalência, é uma doença que tem um crescimento linear nos últimos anos, isso é inegável por conta da obesidade, por conta do envelhecimento populacional, tanto que dados brasileiros, isso publicados em 2010, através de um trabalho de base populacional feito na cidade de São Paulo, evidenciou que aproximadamente 33% dos indivíduos adultos da cidade de São Paulo têm apneia obstrutiva do sono. E mais recentemente, em 2019, através de uma estimativa, afirma-se que o Brasil tem aproximadamente 50% de indivíduos com apneia obstrutiva do sono. Então, é uma prevalência enorme, absurda, praticamente quase que escandalosa. Além disso, nós temos uma elevada taxa de subdiagnóstico. Essa taxa de subdiagnóstico ela tende a ser maior nas mulheres, porque as mulheres elas não têm sintomas, muitas das vezes, típicos de apneia obstrutiva do sono, e muitas das vezes elas não são diagnosticadas. Todos nós já sabemos também que essa doença está associada a inúmeras complicações cardiovasculares, metabólicas, neurocognitivas, acidentes de trabalho. Tudo isso vai levando a uma piora da qualidade de vida, a um aumento importante nos custos associados a essa doença e o aumento da mortalidade, principalmente nas suas formas mais graves. E um outro dado que é importante, que corrobora a importância da nossa aula, é que o início do tratamento ele sempre irá precisar de um exame de sono prévio. Daí a importância do diagnóstico dessa doença. Desde 1994, o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono ele recai sobre 4 tipos, vamos dizer assim. O tipo 1, que seria a polissonografia completa, supervisionada em laboratório do sono, com pelo menos 7 canais, é o considerado padrão ouro para todos os distúrbios respiratórios e neurológicos do sono. Nós temos a polissonografia do tipo 2, que ela é idêntica à polissonografia do tipo 1, exceto pelo fato de que não há supervisão, então um técnico vai à casa do indivíduo, monta
a aparelhagem e no dia seguinte ele retira a aparelhagem. Então, é uma polissonografia idêntica do tipo 1, só que não supervisionada. A polissonografia do tipo 3, ou poligrafia do tipo 3, ou simplesmente poligrafia cardiorrespiratória, que é basicamente o grande exame domiciliar da apneia obstrutiva do sono, que consiste em um aparelho que tem pelo menos 4 canais, realizado no ambiente, no próprio domicílio do paciente. E o tipo 4, que seria o exame mais simples, que, na verdade, ele é recomendado atualmente pela Academia Americana de Sono como método de screening, de triagem, que seria o uso da oximetria isolada. A oximetria ela vai ter pelo menos um canal, que vai ser da oximetria, mas geralmente está associada à frequência cardíaca. Ela é um exame bastante promissor, apesar de hoje ainda não ser considerada como um método diagnóstico isolado para a apneia obstrutiva do sono, mas é, sem sombra de dúvida, um método bastante promissor e futuramente pode ser bastante útil. Então, quando a gente considerar sobre a apneia obstrutiva do sono, exame domiciliar, a gente vai considerar basicamente a poligrafia do tipo 3 e a polissonografia do tipo 1 como sendo o exame laboratorial. Esses são a representação fotográfica, vamos dizer assim, dos 4 tipos de exame. O tipo 1, que seria o exame padrão ouro para diagnóstico, o tipo 2, que é a polissonografia do tipo 1 é realizada no domicílio, o tipo 3, que seria a poligrafia domiciliar propriamente dita, em que o indivíduo tem um fluxo aéreo, a medição do fluxo aéreo, tem uma cinta torácica ou tóraco-abdominal para ver os movimentos torácicos e respiratórios. Ele tem uma oximetria de pulso, que vê tanto a oximetria, os dados oximétricos, como a frequência cardíaca. E, por fim, no canto inferior direito, nós temos a oximetria isolada. Esses são os diversos parâmetros que nós podemos utilizar, podemos avaliar e podemos ter isso nas nossas mãos quando nós realizamos uma polissonografia do tipo 1, ou polissonografia completa. Observem que existem diversos parâmetros, tanto neurológicos como cardiorrespiratórios, sendo que desses inúmeros parâmetros, se a gente pensar e se a gente imaginar para a apneia obstrutiva do sono, nós precisaríamos fundamentalmente dos parâmetros localizados à nossa direita, que são os parâmetros cardiorrespiratórios. É através do IAH que a gente vai dar o diagnóstico dessa doença, vai dar o diagnóstico, vai graduar a sua intensidade, e é através da oximetria que muitas das vezes a gente também vai corroborar esses achados, e também há diversos estudos atualmente que indicam que a oximetria é um fator importantíssimo no prognóstico desses pacientes com apneia obstrutiva do sono. Qual é a magnitude do problema e por que nós estamos basicamente conversando hoje sobre manejo domiciliar dessa doença? Porque não há leito suficiente de laboratório do sono para testar todos os indivíduos com suspeita de distúrbios do sono. E por que isso acontece? Basicamente porque nós temos inúmeros distúrbios do sono, tanto neurológicos quanto respiratórios. Além disso, há ocupação de leitos de laboratório do sono para realização de titulação laboratorial. Além disso, nós temos repetição de alguns exames, nós temos o não comparecimento, e nós temos uma doença que, se a gente imaginar que a doença mais prevalente tem uma prevalência em torno de 30% a 40%, é humanamente impossível diagnosticarmos todos esses indivíduos. Por conta disso, a poligrafia domiciliar ela passa a ser um exame bastante interessante, porque ela tem a possibilidade do indivíduo fazer na sua própria casa. Com isso, a gente, de certa forma, desafoga um pouco o laboratório do sono. Ela tem vantagens, ela é mais confortável, tem menor monitorização, o indivíduo dorme no seu próprio quarto, no seu próprio leito, mantém os horários de sono, então, de certa forma, é um sono mais habitual do que ele realmente apresenta. É um exame que reduz custo, isso é uma coisa muito importante, principalmente no sistema público de saúde.
tem uma menor tempo de espera para a realização desse exame. O indivíduo não precisa fazer o exame no laboratório do sono, além disso, o laudo ele é mais rápido, o que facilita a agilidade para termos esse laudo na nossa mão. Como desvantagem, pode haver deslocamento de eletrodo e de sensores e, consequentemente, estudos de técnica inadequada. E, além disso, pode-se subestimar o IAH, porque ele, na verdade, não mede o tempo total de sono, e sim o tempo total de gravação. Para todos os indivíduos, nós podemos solicitar teste domiciliar? Não. Nós iremos solicitar teste domiciliar para diagnóstico de apneia obstrutiva do sono naqueles indivíduos que têm alta probabilidade de apneia obstrutiva do sono através de determinados instrumentos de triagem, e existem inúmeros instrumentos de triagem já descritos na literatura, e naqueles indivíduos que não têm comorbidade significativa e ou descompensada. Esses são apenas alguns dos inúmeros instrumentos de triagem que nós temos na literatura. O primeiro, que está em vermelho, ele, na verdade, não é um instrumento de triagem para apneia obstrutiva do sono, mas sim para sonolência diurna excessiva, que é a escala de sonolência de Epworth, mas até hoje, bastante utilizado em nosso meio. E abaixo nós temos diversos instrumentos de triagem, todos eles já tendo sido validados no Brasil. Então, o instrumento de triagem ele não tem a função de substituir o exame objetivo do sono. Ele, na verdade, ele apenas vai dizer se o indivíduo é de baixo risco ou de alto risco. E isso, para a gente, vai ser fundamental para a gente poder indicar ou não a poligrafia domiciliar. Essa eu comento basicamente, rapidamente, sobre a poligrafia ou exame do sono do tipo 4, que seria apenas a oximetria isolada. A oximetria isolada, ela, na verdade, ela vai medir fundamentalmente o ODI, que é o índice de dessaturação de oxigênio, que mede, por sua vez, a hipoxemia noturna intermitente que os indivíduos com apneia obstrutiva do sono apresentam. Então, o que a gente vê na grande maioria dos trabalhos é que esse ODI é extremamente correlacionado com o IAH, seja através da correlação no gráfico de Scatterplot, seja através do gráfico de Bland-Altman, seja através do poder discriminatório que é obtido pela curva ROC. Esse é o trabalho publicado pelo professor Geraldo Lorenzi, trabalho realizado na cidade de São Paulo, que evidencia basicamente os mesmos achados, ou seja, a oximetria isolada ela tem uma correlação quase que perfeita com o IAH. Então, é um método que futuramente pode ser bastante bem-vindo para simplificar ainda mais o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Porém, ela também não é isenta de desvantagens, né? Ela tem vantagens óbvias, ou seja, ela é extremamente confortável, ou seja, é uma monitorização absolutamente mínima, é de baixo custo, e é um exame que é feito também no domicílio. Então, é bastante satisfatório para os pacientes. Mas ela apresenta desvantagem. Ela atualmente ainda não é considerada pela Academia Americana de Sono como método diagnóstico isolado, ela é utilizada apenas como screening, como triagem, mas lembre-se, os senhores, que, por exemplo, a poligrafia do tipo 3, ela iniciou como um screening, e depois ela se tornou, hoje em dia, praticamente um método diagnóstico bastante utilizado, ou seja, é um método alternativo, mas já validado pela Academia Americana de Sono. E muito provavelmente pode ser que a oximetria também isso aconteça, principalmente em certos grupos populacionais. Outro dado que é uma desvantagem da oximetria isolada é que a definição da apneia ela se baseia no IAH, né? E não no ODI. E esse ODI, ele frequentemente subestima o IAH. Então, é possível que exista uma pequena diferença para menos no real valor do IAH que é estimado pelo ODI. Ela tem alguns problemas, por exemplo, ela não diagnostica a apneia central do sono, ela ainda não foi muito bem validada em apneia posicional e na síndrome de hipoventilação. Esse é o modelo laboratorial que a gente tem
considerado como padrão ouro, né? Ou seja, o indivíduo com suspeita de distúrbio respiratório do sono, ele vai para o laboratório para fazer uma polissonografia supervisionada e completa, padrão ouro, tipo 1, e a partir desse resultado, se ele tiver, por exemplo, apneia moderada, grave, se ele tiver comorbidades e se for indicado o tratamento com pressão positiva, duas alternativas bastante válidas podem ser feitas. Uma delas é a alternativa da esquerda, ou seja, uma titulação manual, que é realizada no laboratório do sono, com CPAP ou com BIPAP, e a partir dessa titulação se iniciar o tratamento. Ou então o paciente parte diretamente do diagnóstico para um início de tratamento com um aparelho automático, ou seja, bypassando a titulação que é feita no laboratório. A outra conduta, que é a conduta que hoje em dia é bastante utilizada, é uma conduta mista, ou seja, onde você tem tanto o modelo laboratorial quanto o modelo domiciliar. Então, o indivíduo adulto, com suspeita de distúrbio respiratório do sono, ele não pode apresentar comorbidade clínica significativa ou descompensada, porque se ele incluir nesse item com comorbidade grave ou descompensada, ele obrigatoriamente tem que ir para a polissonografia do tipo 1 no laboratório. Porém, se ele não tiver essa comorbidade, há a possibilidade de aplicarmos os determinados instrumentos de triagem comentados anteriormente. Esses instrumentos de triagem, eles não vão substituir o exame do sono, eles apenas vão nortear se o indivíduo é de alto risco ou se o indivíduo é de baixo risco. Se o indivíduo for de baixo risco, ele obrigatoriamente tem que ir para a polissonografia laboratorial. Ou o indivíduo pode, através desses instrumentos de triagem, ser de alto risco. E o de alto risco, ele pode tanto ir para o laboratório, como pode também ser diagnosticado em casa. Então, se seguirmos esse fluxograma, grande parte dos indivíduos de alto risco, eles passam a não ser mais necessariamente diagnosticados obrigatoriamente no laboratório. Isso desafoga a fila do laboratório e, consequentemente, o fluxo de oferta de exame passa a ser mais factível. E, a partir do momento que o paciente faz o exame, seja no domicílio ou seja no laboratório, parte-se para a conduta da titulação. Ou, simplesmente, esquece a titulação e parte diretamente para o tratamento com o aparelho automático. Se realizarmos a titulação, essa titulação também não necessita ser obrigatoriamente no laboratório de sono. Ela pode ser também uma titulação domiciliar, que é, vamos dizer assim, a segunda parte da nossa aula, ou seja, o manejo domiciliar ele pode ser tanto para o diagnóstico quanto para a titulação também. Ou seja, em vez do indivíduo ir para o laboratório do sono, fazer uma titulação manual, com o técnico supervisionando o exame, que é o padrão ouro, ele vai para o seu domicílio, após explicação prévia, e realiza uma titulação automática na sua própria residência. E, a partir desse resultado, a gente inicia o tratamento, seja com CPAP ou com BIPAP. Então, a titulação automática, ela pode ser realizada tanto no laboratório, isso é possível, ou seja, com a supervisão de um técnico, ou ela pode ser realizada no domicílio, que é a titulação absolutamente domiciliar e não laboratorial. Existem vantagens, como tudo, do exame no laboratório ou no exame domiciliar. No exame no laboratório do sono, a vantagem é que, como há um técnico supervisionando o exame, ele pode fazer intervenções relacionadas à fuga pela máscara, ele pode trocar uma máscara por outra, o que facilita a adesão, vamos dizer assim, à titulação, né? A aceitabilidade do paciente à titulação, e, além disso, ele pode suplementar oxigênio se houver uma hipoxemia intermitente. Porém, o domicílio também tem as suas vantagens, ou seja, é um acesso ainda mais rápido à titulação, o indivíduo não precisa de um laboratório do sono, e, com isso, você reduz custo e inicia mais rapidamente o tratamento. E um dado que é fundamental, da mesma forma que a gente tem que ter critério para indicar
uma poligrafia domiciliar, a gente também tem critérios para indicar uma titulação domiciliar, que consiste basicamente em quê? O médico ou um técnico de laboratório do sono, ele tem que explicar ao paciente a correta utilização do dispositivo, a aplicação adequada da máscara. O paciente tem que se adaptar primeiro à máscara, ainda no próprio laboratório, para ele depois ir para casa para realizar o exame. E deve explicá-lo como é que ele deve proceder se houver muito vazamento, para ele realizar o correto ajuste da máscara no seu domicílio. Quando a gente compara a titulação manual e automática, aqui eu coloquei basicamente 2 meta-análises, o que a gente observa é que os resultados são bastante similares, ou seja, similares em termos de adesão, similar em termos da capacidade de eliminar os eventos respiratórios e similar no que diz respeito à melhoria da sonolência diurna excessiva, que é um endpoint, um desfecho bastante utilizado em apneia obstrutiva do sono. E quando a gente compara os estudos, basicamente, entre poligrafia domiciliar e polissonografia laboratorial, o que a gente observa é basicamente o mesmo aspecto, ou seja, essa conduta domiciliar, ela é, pelo menos, não inferior à conduta laboratorial. Além disso, ela reduz o tempo para início de tratamento e reduz custo, que é o que mostra nesse trabalho da Scientific Reports. Esse trabalho também do Chess, que foi um trabalho bem interessante, que ele, na verdade, dividiu os grupos em três subgrupos, vamos dizer assim. No primeiro grupo, você tinha todo mundo realizando tudo no domicílio, ou seja, polissonografia e titulação domiciliar. No segundo grupo, você tinha polissonografia laboratorial e titulação laboratorial, ou seja, todo mundo realizava tudo no laboratório. E um terceiro grupo que era misto, ou seja, era uma polissonografia laboratorial, mas a titulação era feita no domicílio. E o que se observa nesse trabalho é que, tanto em termos de adesão ao CPAP, como resposta à terapia, que seria, na verdade, os desfechos associados ao tratamento da apneia obstrutiva do sono, eles são absolutamente idênticos nos 3 grupos. Ou seja, o manejo domiciliar ou o manejo laboratorial é absolutamente idêntico. Esse é um trabalho que diz absolutamente o mesmo aspecto, foi um ensaio clínico randomizado, e o que é importante, que eu acho muito interessante, é o título desse trabalho. O título desse trabalho, ele afirma o seguinte: polissonografia convencional não é necessária para a conduta da maioria dos pacientes com suspeita de apneia obstrutiva do sono, que é isso basicamente o que a gente vê. Ou seja, a grande maioria dos indivíduos, eles estão naquele grupo de alto risco, e eles podem ser conduzidos de forma bastante eficaz no seu próprio domicílio. Isso gerou um editorial da Blue Journal, e esse editorial também tem um título bastante impactante. Ele afirma o seguinte: o debate deve ser encerrado, ou seja, os testes cardiorrespiratórios do sono, simplificados ou domiciliares, eles são factíveis e eles reduzem custos no que diz respeito ao diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Eu acho que essa é a grande mensagem dessa aula, ou seja, eles são factíveis, eles reduzem custos, eles são mais confortáveis e acabam desafogando o laboratório do sono. Bem, como conclusão, basicamente o que nós temos assim, a apneia obstrutiva do sono, ela é uma doença muito prevalente, é uma doença com elevada morbimortalidade. O diagnóstico dessa doença, ela precisa obrigatoriamente de um exame objetivo do sono, e os laboratórios do sono são incapazes de testar todos os indivíduos com suspeita de apneia obstrutiva do sono e todos os indivíduos com suspeita de distúrbios do sono. Então, o método domiciliar para a apneia obstrutiva do sono é uma excelente alternativa. Por quê? Porque é mais prático, confortável, a grande maioria dos pacientes prefere ser diagnosticado em casa, mantém as condições habituais do sono, que talvez seja uma coisa bastante interessante,
diminui os custos, o que é particularmente importante, principalmente no sistema público de saúde, reduz a espera para a realização do exame, reduz a espera para início de tratamento. É um exame que tem uma correlação quase que perfeita com a polissonografia laboratorial, principalmente nas suas formas mais graves. Então, os indivíduos mais graves, a correlação é ótima entre a poligrafia domiciliar e a polissonografia laboratorial. E, por fim, a adesão ao tratamento, que é o que basicamente interessa para todos nós, que é o indivíduo ser diagnosticado, ser eficientemente tratado, ela é similar, seja no domicílio, seja no laboratório, ou, de certa forma, seja não inferior. Bem, era basicamente isso que eu queria comentar. Vou passar a palavra agora para os nossos debatedores, os nossos professores. Já de antemão gostaria de agradecer imensamente o aceite do convite, que, sem sombra de dúvida, vai abrilhantar o nosso evento. Considerações iniciais, por favor, professor Marcelo Rabai. Boa noite. Boa noite, Ricardo, Geraldo e Sônia. Muito obrigado aí pelo convite para participar desse encontro virtual da SBPT, né, que tem trazido aí muito debate na medicina respiratória nesses tempos de pandemia, né? Então, essa é uma forma que podemos encontrar virtualmente os colegas e também participar junto com os outros na discussão de alguns temas muito importantes, como esse que o Ricardo acabou de apresentar, em relação ao diagnóstico da apneia do sono, né? Algumas situações que o Ricardo colocou, né, principalmente mostrando vantagem e desvantagem dos métodos, e enquanto você falava, Ricardo, eu comecei a pensar, né, qual que era o percentual de exames que tem sido feito nos diversos laboratórios. Então, eu queria ver aqui entre os colegas que estão aqui participando, o Geraldo, a Sônia e você, Ricardo, que nós reconhecemos a importância da utilização do método domiciliar e, efetivamente, qual que é o percentual que isso tem acontecido nos locais onde trabalhamos. Então, eu queria já começar a nossa discussão com isso daí, para ver se o que está sendo feito da vida real, se é esse editorial aí que você acabou de colocar, que não tem mais questionamento, né? Como é que é isso na experiência de vocês aí? Eu posso... Boa noite, gente. Pode falar. Perdão, Sônia. Não, então, na minha experiência, na verdade, eu acho... Então, primeiro, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Eu acho o seguinte, há uma mudança de paradigma, né? Não há dúvida. E eu trabalho num laboratório do sono, que é muito grande lá em São Paulo. Então, ainda existe uma demanda da polissonografia convencional, mas cada vez mais a gente vê a incorporação dos métodos mais simplificados para o diagnóstico e também para o manejo terapêutico, dos métodos mais simplificados, incluindo, claro, os domiciliares. E eu diria, não sei te dizer exatamente em termos de porcentagem, mas eu acredito que lá onde trabalho, no Instituto Sono em São Paulo, acho que é em torno de uns 10%, viu? Do movimento tem sido ambulatorial. Mas aí, no caso, o tipo 2, né? O tipo 2. Uma vantagem que eu entendo do método simplificado também, que eu acho que vale a pena a gente discutir, é o uso dentro do hospital. Então, por exemplo, você está com um paciente internado numa outra enfermaria ou numa UTI, você poder utilizar os métodos simplificados para diagnóstico, né? Porque a gente não fala muito, né, da possibilidade de utilizar esse recurso nessa situação. Professor Geraldo. Então, bom, em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar aqui.
parabéns aí à Sociedade Brasileira de Pneumologia, parabéns ao Ricardo, brilhante aula, e é muito legal falar de um assunto que o Ricardo mesmo se citou várias vezes, e a gente sabe dos trabalhos que ele tem feito com todos os questionários, né, com vários trabalhos internacionais publicados recentemente. E não preciso falar nada do Marcelo e da Sônia, que são amigos já também super antigos, e é muito bom então estar aqui. E o tema é muito legal, né? Eu acho que é muito atual, principalmente com a pandemia. Eu até perguntar para a Sônia, né? Porque o Instituto do Sono fez bastante propaganda no meio da pandemia, que estava fazendo o exame domiciliar, enfim. Eu vou falar um pouco da minha experiência no INCOR, né? A gente trabalha ali no complexo do Hospital das Clínicas e a gente tem um problema enorme no SUS. E a gente foi migrando progressivamente por sistemas simplificados. Hoje, no SUS, a gente só faz sistema simplificado de diagnóstico de apneia do sono. E a nossa grande batalha, na realidade, é conseguir o CPAP. No município de São Paulo, dependendo do lugar que você vai, alguns lugares tem um posto de saúde que te dá o equipamento, tem outro que não dá, é meio confuso. E a gente está trabalhando com a odontologia para plaquinha de avanço mandibular. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai tentando cercar os problemas do SUS. Então, hoje no SUS é quase que exclusivamente sistema simplificado, a poligrafia tipo 3. Geraldo, desculpa te interromper aí, mas isso no domicílio ou dentro do hospital? No domicílio. No domicílio. E é incrível, assim, que todo mundo fala, no SUS, você vai dar um equipamento desses, nós nunca tivemos um aparelho perdido no SUS. Nunca, em vários anos. É impressionante como a coisa funciona bem, porque também não tem muito valor aquele equipamento, né? E depois, mais recentemente, a gente fez um mutirão, porque existia uma fila enorme no SUS também, e a gente fez poligrafia, a gente fez, se não me engano, 600 poligrafias, e embarcamos também esse exame ainda mais simplificado, que é o Biologix, que é a oximetria de alta resolução. Eu devo dizer que eu tenho 2 grandes conflitos de interesse, né? Um é que eu estudo faz mais de 20 anos polissonografia, tenho laboratório do sono, portanto, nesse sentido, acho que eu tenho uma tendência a valorizar a polissonografia. E, por outro lado, sempre gostei, sempre fui um entusiasta de formas simplificadas, pelos motivos que o Ricardo brilhantemente expôs. A maior parte dos pacientes segue sem diagnóstico, sem suspeita diagnóstica. E quando surgiu essa oportunidade, eu virei o consultor científico, acabei virando sócio da Biologix, e tem vários colegas, inclusive, que acabaram participando de uma das rodadas. E eu acredito particularmente que os sistemas simplificados, ainda mais, né, o tipo 4, é a única solução para essa demanda reprimida, né? Acredita-se que nos Estados Unidos mais de 80% dos pacientes seguem sem diagnóstico e sem suspeita diagnóstica. Então, a gente precisa de métodos simplificados. A comparação que a gente faz é quando alguém tem uma suspeita de braço quebrado, você precisa fazer uma ressonância nuclear magnética. A gente não tem um raio-x simples. A ressonância nunca vai sumir. Na realidade, eu acho que à medida que os métodos simplificados se popularizarem, a polissonografia vai ser cada vez mais procurada. Mas não vai ser aquele caso simples de um paciente com uma apneia do sono, vai ser casos mais complicados. Do mesmo jeito que o cinema nunca acabou, na realidade, as coisas vão se modificando e o nosso maior competidor hoje é a ausência de diagnóstico, não é o laboratório, os métodos simplificados. Mas respondendo, né, a pergunta do Marcelo, no SUS lá, no INCOR, a gente só faz tipo 3. A gente ganhou muitos aparelhos no estudo SAVE, que é um estudo multicêntrico, e a gente acabou incorporando isso no SUS. Mas se você atravessar a rua
e for para o Instituto de Psiquiatria, ali embaixo onde está a neurologia, a doutora Rosa Hassan, ela só faz tipo 1. Mas se for ver os pacientes dela, são pacientes mais complicados mesmo. É um outro tipo de paciente. A otorrino também tem laboratório de sono, eles só fazem tipo 1, e a pediatria só faz tipo 1. Então, depende um pouco como cada lugar foi crescendo e foi se desenvolvendo. A gente tem polissonografia tipo 1 no INCOR, a gente tem 4 leitos, mas é absolutamente insuficiente, porque num estudo feito pelo Luciano Drager, com mais de 500 pacientes consecutivos do INCOR, que é um hospital terciário, se estimou que a prevalência de apneia do sono lá é de 50%. Como o Ricardo falou, qual que é o termo? É assim, é a verdadeira pandemia crônica não diagnosticada, né? Como ninguém está morrendo rapidamente, porque essa doença mata devagarzinho, a gente não percebe, né, o problema aí na nossa frente. Você queria comentar, Ricardo, a pergunta do Marcelo, se na vida real, como que vocês estão em termos de polígrafos, em porcentagem, assim por diante? Em relação ao laboratório privado de sono, a gente ainda tem uma maioria de exames do tipo 1, até porque também a gente tem doença neurológica do sono, né, os pacientes de baixo risco. Acredito também que a gente esteja aumentando, não sei um número exato, mas em torno de 10% a 20%, acho que a gente já consegue fazer poli do tipo 3 domiciliar, e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 100% poli tipo 3. E também, no início, quando a gente começou, a gente pensava, será que não ia dar certo? Será que os pacientes iam conseguir? E dá absolutamente certo, ou seja, é um exame extremamente factível, basta você explicar adequadamente, que não demora muito, no máximo 10, 15 minutos, e a grande totalidade dos exames são exames bons, passíveis de serem aproveitados, e a manutenção do aparelho até agora é perfeita, sem problema algum. Eu só queria dar uma complementada, que na minha clínica privada, além do tipo 1, eu pulei direto para o tipo 4. A gente já tem 5 Biologics lá, e eu tenho utilizado muito em acompanhamento de CPAP, por exemplo, porque os pacientes que começam a usar CPAP, frequentemente a gente não tem mais acompanhamento, o paciente não volta, é muito comum isso. E surgiu como um método para você, e vira e mexe a gente vê alguns pacientes que o IAH do CPAP lá tá ok, mas quando você vai olhar lá, ele desatura, tal, e aí você merece algum tipo de acompanhamento. Mas mesmo em diagnóstico, em pacientes de alto risco, que acabam fazendo o tipo 4 direto. Eu queria dizer que eu também sou uma defensora dos sistemas portáteis, principalmente no contexto da nossa especialidade, né? E considerando que nós estamos aptos a fazer o diagnóstico, né, baseado no alto risco e nas comorbidades, etc., é uma mudança mesmo de paradigma que chegou para ficar. Só tomando como exemplo, vários países da Europa, eles utilizam o sistema portátil, porque a medicina é socializada e você tem que reduzir os custos e você tem que fazer diagnóstico. No Hospital São Paulo, onde eu trabalho também, infelizmente, a gente tem mais polígrafos do tipo 1, né, e tem 2 sistemas só do sistema tipo 3. Mas ainda assim deixa muito a desejar, porque, obviamente, que eu até estou tentando pedir uma verba agora para tentar ver se a gente consegue equipamentos portáteis para dar conta da demanda desses pacientes ambulatoriais, né? Então, eu também sou uma defensora, não há dúvida. Realmente Ricardo, é outro momento. Eu queria ver com o Ricardo e o Geraldo, nessa mesma questão, da questão prática. Por exemplo, não existe na tabela do SUS o exame domiciliar. E como que vocês fazem? Porque nos hospitais públicos que eu trabalho, só faz do tipo 3, mas faz com o paciente internado. Ele preenche a guia, a IH, ele interna, faz o exame e vai embora.
Como que vocês fazem com esse paciente? Ou isso não está sendo computado no faturamento do hospital? Excelente pergunta, Marcelo. Eu não tenho certeza absoluta, para te dizer a verdade, porque no Complexo HC tem um negócio que eles chamam de teto, que já é uma verba que é dada para o hospital, e eu não sei se está computando. De qualquer forma, isso é computado, mas não vira dinheiro para o hospital, porque a gente está sempre devendo dinheiro. Eu não sei exatamente como que é o sistema, mas eu vi que tem essa pergunta, né, do rol da ANS. Na realidade, o nosso sistema, eu não sei quem fez, mas o sistema é bastante confuso. Na tabela AMB tem 3 códigos. Um é a polissonografia, me corrijam se eu estou errado, um é a polissonografia completa com eletroencefalograma, uma segunda é a polissonografia com titulação de CPAP, e tem uma terceira, que é polissonografia com polissonogramas, que eu não sei exatamente quem escreveu isso, o que queria dizer, e a gente sabe que na vida real, muitos laboratórios eles cobram igual, a polissonografia e a poligrafia, justamente em função de ter esse código bastante confuso, e a gente não sabe exatamente o que quer dizer polissonografia com polissonogramas. Não deve ser a polissonografia com eletroencefalo, porque isso já está num outro código. E os 3 pagam exatamente a mesma coisa, segundo a tabela AMB e da ANS, que, se não me engano, são 1.000 CHs. Então, existe uma tese, né, que foi levantada, que quando você faz polissonografia e eletroencefalo, seriam 2.000 CHs, mas isso é muito confuso. Como a gente sabe, aqui no Brasil, essas tabelas são brigadas em cada canto, em cada lugar, não existe uma clareza muito grande. Não é só a questão do sono, absolutamente, mas eu não sou um expert nessa área. Talvez alguns colegas aí possam me... Eu não sei, Marcelo, você que talvez tenha um pouco mais de experiência com essa parte pouco... Porque lá nós tentamos e não conseguimos. Do ponto de vista da administração, não foi permitido que fizesse, porque não haveria como comprovar do ponto de vista legal a cobrança pelo Estado do procedimento, né? Mas eu acho que é uns R$ 180, né, que eles pagam. Ou já... 190, por aí, quase um pouco menos de 200. Tudo muito confuso. E também esses preços não mudaram ao longo de muitos anos. Né? Em relação à titulação laboratorial, ainda há espaço? O que vocês acham? Bom, você colocou um dos pontos positivos da titulação, é essa possibilidade da dessensibilização com o paciente, né? Da utilização, o efeito da primeira noite da utilização das interfaces e do CPAP, né? Isso interfere muito, né? Quando isso é de forma traumática ou pouco colaborativa de quem está oferecendo essa titulação, os pacientes reclamam muito, né? Então, a titulação domiciliar, ela é factível, sim, mas há necessidade de você fazer uma preparação desse paciente para que ele vá para casa, inclusive com o tipo da interface correta, né? Não pode simplesmente oferecer para o paciente o aparelho sem fazer uma avaliação de qual é a melhor interface. É uma possibilidade muito interessante, viu, Ricardo? Inclusive, em algumas situações, com mais de uma noite. Você possa avaliar 2, 3 noites com aquele paciente. Isso tem dado oportunidade até de melhorar essa adesão ao tratamento, né? Com esses equipamentos que você pode fazer uma avaliação à distância,
isso tem ajudado. Facilita. Mas não dá para abrir mão da equipe do laboratório de forma remota, né? Para prestar uma assistência em alguma situação que vai ocorrer. É o que eu tenho feito, né? Tenho deixado a própria equipe junto com esse paciente que está em casa fazendo a sua titulação. Mas é um caminho. Eu acho que isso a gente ainda vai aumentar ainda mais essa possibilidade. Ricardo, eu acho que é importante a gente abordar aqui como é que é feita essa titulação e quanto tempo você deixaria o paciente com o CPAP em casa para, a partir disso, você prescrever a pressão que vai ser instituída para o paciente. Não sei se os colegas que estão assistindo têm isso claro, né? Que a literatura fala que você deixa o CPAP para o paciente, seria uma alocação por uma semana, né? Coloca-se uma pressão empírica e depois você utiliza 90% do percentil lá que foi estabelecida a pressão, você poderia colocar num CPAP fixo, né? Mas é fundamental essa aclimatização aí, essa adaptação ao CPAP, às interfaces, antes de você fazer solicitar ao paciente que ele faça essa alocação. Eu acho que tanto para o diagnóstico quanto para a titulação, o esclarecimento do paciente é fundamental. 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 E assim, se perde-se um pouquinho de tempo, se ganha tempo no futuro. Professor, por favor. Eu vou contar um pouquinho a minha experiência. Quando, em Toronto, o pessoal fazia a titulação em 2 noites. Eram 2 noites para titular. E o Bradley sempre falava que o Sullivan, quando descreveu os primeiros casos, foram 2 noites de titulação. Isso era absolutamente inviável quando eu voltei para São Paulo. E aí eu comecei a ver a dificuldade que é titular à noite. Se você fica à noite para tentar titular um paciente, é só ficar uma noite lá para você ver como é que é. É muito difícil, porque, na realidade, você enxerga no dia seguinte, mas ali durante a noite você não sabe exatamente se o paciente está tendo evento respiratório. Muitas vezes você começa a subir a pressão, ele tem um componente de apneia central, e aí você não percebe isso direito, vai aumentando a pressão. E eu comecei a ver muita gente titulada com pressões muito altas. E a gente começou a abolir a titulação de início, e depois saiu um trabalho no Blue Journal que eles provaram isso, né, de que você colocar uma pressão empírica de 10, tem várias fórmulas, né? Você pode pegar o tamanho do pescoço, o IH, mas você põe uma pressão empírica de 10 centímetros de água, que era o que a gente usava para Cheyne-Stokes, você resolve de cara 90% dos pacientes, e aí você passa a gastar mais tempo com o que o pessoal está falando, com adaptação, mostrar aparelho, mostrar máscara. A gente não tem tempo, em geral, você precisa de alguém, uma enfermeira, um fisioterapeuta para fazer isso. Eu acho que o médico não tem capacidade, não capacidade de tempo, né? Porque, na realidade, você precisa de tempo, explicar para o paciente, ele volta, ele liga. A gente não tem essa disponibilidade, em geral, de resolver todos esses problemas. E vários estudos mostram que a adesão ao CPAP é determinada pela adesão no primeiro mês. Então, se você indica um aparelho, mesmo que você mostre para ele, tal, fala, volta daqui a um mês, já errou, porque, na realidade, é no primeiro mês que vai ficar determinado se ele usa ou não. Então, hoje em dia, com o WhatsApp, lá na minha clínica, eu tenho uma enfermeira que faz adaptação, a gente cria um grupo de WhatsApp, e o paciente responde se está usando ou não, e com esses aparelhos que têm as informações na nuvem, facilitou muito, porque, inclusive, você pode mudar a pressão, você pode ajustar. E aí, se sobrar alguma dúvida, aí você pode fazer uma titulação, eu acho. Que a titulação tem que ser num paciente que já tem uma dúvida, ou que é um paciente grave,
um paciente que tenha alguma comorbidade importante, mas a grande maior parte dos casos a gente gasta tempo adaptando o paciente e resolvendo um grande problema que é o nariz, né? Existe um grande número de máscaras vendidas que são oronasais, e a gente tem uma série de trabalhos mostrando que a máscara oronasal é um semi-desastre, para não dizer um desastre total. A gente tem vários trabalhos mostrando que, bom, primeiro que ele viola o princípio proposto pelo Sullivan, né? No paper original do Lancet tem um desenho, ele nunca tinha olhado, mas ele faz um desenho da máscara no nariz, empurrando o palato para frente e abrindo espaço lá atrás. Quando você joga a pressão pela boca, você diminui o gradiente de pressão lá atrás, na realidade você pode estar empurrando a língua para trás. E a gente tem vários trabalhos mostrando que a máscara oronasal... Bom, tem várias revisões, inclusive, né? Maior pressão, maior vazamento, maior IH residual. Eu acho que o Ricardo tem um paper recente nessa área também, e a gente mostrando que a via aérea se fecha, né? Então, a máscara oronasal tem que ser evitada ao máximo, e aí você tem que tratar o nariz, tem que ficar em cima do paciente, às vezes ele abre a boca. Então, tem um monte de macetes que você vai aprendendo com o próprio paciente, mas ele tem que voltar. É que nem, por exemplo, você tem um paciente com asma grave. O melhor jeito de tratar asma grave é falar o seguinte: você vem aqui no meu consultório toda semana. Se o cara vier toda semana, você acaba acertando esse cara. Se você deixar ele para vir quando não funciona. Você tem que ver o paciente no começo bastante, e aí aumenta a chance dele se adaptar ao CPAP. Mas eu acho que a titulação, eu me sinto muito mal com o split night. Para mim, split night é quase meio carimbo para ele não gostar do aparelho, porque no meio da noite o cara é acordado, bota uma máscara que ele não conhece, ou conhece super pouco. Eu acho que eu tenho mais medo ainda da split night. A titulação também, eu não sei o quanto que resolve. Com os aparelhos automáticos que existem hoje, então fica mais fácil, né? O aparelho automático é engraçado, né? Vocês sabem que a diferença de preço é unicamente o software, porque o aparelho é exatamente o mesmo. Então, as diferenças foram caindo muito entre o aparelho automático e o CPAP simples. Mas o CPAP simples resolve também, e nenhum trabalho mostrou que, a longo prazo, o CPAP automático tem um desempenho melhor do que uma pressão fixa, que pode ser, como vocês sugeriram, né? Percentil 90 ou 95 de uma semana de CPAP automático, até de 3, 4 dias. O importante é ficar perto do paciente, e eu acho que o pneumologista não precisa ser especialista de sono para cuidar nem de diagnóstico, nem de tratamento. É lógico que sempre vai ter o laboratório do sono, porque tem os casos complicados, algum caso que não dá certo. Eu acho que, à medida que a gente populariza o diagnóstico e o tratamento, os laboratórios vão ficar mais cheios e não menos cheios, né? Eu acho que ninguém precisa ter medo disso, porque a maior dificuldade é que a maior parte dos pacientes segue sem diagnóstico. Não, e outra dificuldade também é você ter um bom técnico para titular o CPAP no laboratório. Isso não é fácil. Então, o sistema, o manejo ambulatorial, ele, por também contemplar vários dias, isso é feito pelo CPAP automático, você consegue fazê-lo de forma melhor. E outra coisa, você pode anexar um oxímetro no CPAP para que faça o registro, pelo menos de um dia, 2, daquela pressão variável que está sendo que o paciente está sendo tratado, né? Então, é possível, os recursos do equipamento permitem esse tipo de recurso, né? Geraldo, só para polemizar o Split Night aí, mas que você consegue convencer mais o paciente quando ele vê a noite dele com a apneia e sem a apneia após o CPAP, na hora de explicar isso no consultório para ele,
tem um lado positivo, né? E se ele é bem orientado, né? Porque ele vê as apneias, ó, acabou, é como se você tivesse feito um Photoshop daqui para frente, né? Não tem uma parte boa da história aí também. Mas eu concordo com você, se não explicar bem, acordar ele. Não, isso funciona bem naquele caso grave, né? Aquele caso super grave, e o cara vê a diferença. Se eu tenho um pré-teste com nível alto, aquele vai bem que vai dar certo. Esses fica bonito, né? É verdade. Lá na nossa clínica, a gente também não gosta do split night exatamente por conta disso, né? Ser acordado, de repente, 2, 3 horas da manhã para colocar um aparelho de CPAP, colocar uma máscara. Nós acreditamos que isso, na verdade, dificulta depois a adesão futura do paciente. E, além disso, tem um outro problema, né? Porque, às vezes, o médico pede um split night e o exame não tem apneia suficiente nem para colocar. Dá para fazer. E a gente deixa, na verdade, na mão do técnico, ou seja, o indivíduo tem um exame normal ou muito próximo do normal, e aí depois, 3 horas da manhã, vai ser colocado uma máscara, um CPAP. Eu acho que é uma situação um pouco desconfortável. Acho que poderemos abrir agora para as perguntas, né? Temos algumas perguntas aqui. Temos uma pergunta aqui do Fábio Souza, de Criciúma, Santa Catarina. Pergunta é: em pacientes internados com distúrbios respiratórios, DPOC, COVID, entre outros, não seria o momento de pensarmos em utilizar a oximetria noturna em pacientes internados de forma quase rotineira? Professor Geraldo, maior especialista em oximetria noturna, por favor. Bom, prazer, Fábio. O Fábio de Criciúma, para quem não sabe, ele fez um trabalho super interessante. Já respondendo um pouquinho a uma pergunta que vem depois da professora Irma, né? Quais os possíveis tratamentos, ele mostrou que uma coisa hiper simples, que é elevar a cabeceira da cama do mesmo jeito que a gente eleva para pacientes que têm refluxo, 14 centímetros, já melhora um pouco a apneia. Não é que resolve a apneia, mas pelo menos no primeiro dia você já tem algum tipo de coisa para falar para o paciente, né? Elevar a cabeceira a 14 centímetros, que dá aí, acho que, se não me engano, era 30 graus ou era 15 graus? Eu já não me lembro, o Fábio vai responder, já ajuda. E ele está perguntando da oximetria noturna, né? Em enfermaria. Eu não tenho dúvida que a gente vai evoluir para isso rapidamente. Estamos fazendo um trabalho que foi uma adaptação do Biologix para essa pandemia de Covid, né? Porque acontece uma coisa incrível, né? Não sei se vocês trabalharam com esses pacientes. Quando o paciente está na UTI, está tudo bem, ele está super monitorado, está super bem. Quando ele entra e vai para uma enfermaria, e quanto mais elaborado o hospital, pior é. Na enfermaria, ele fica num quarto fechado e você não está vendo mais o paciente. Isso não tem problema quando é uma enfermaria habitual, mas o paciente de COVID, ele está lá, em geral, porque ele está recebendo oxigênio, e ele pode piorar. E a gente não tem monitoramento. Então, a gente fez uma adaptação do monitoramento online dentro do quarto, que vai para a nuvem e você põe uma tela de computador para acompanhar esses pacientes. Esse é um exemplo de como a gente pode usar a oximetria de uma forma simples e barata. Mas eu não tenho a mínima dúvida de que os pacientes internados têm muita apneia, porque a apneia não respeita o paciente ambulatorial, ele está em todo lugar. O DPOC é um outro caso incrível, né? Que a gente monitora a oximetria acordado, faz teste de caminhada, e todos os doentes pulmonares, né? E durante o sono, não sei. Quanto litros você coloca de oxigênio para o DPOC? À noite aumenta um pouquinho. A gente não mede isso. A gente não mede uma coisa absolutamente básica, né? E a gente sabe, um estudo que a gente fez com a Marília, de Recife, né, Marília Cabral,
que qualquer DPOC que está saturando até 92% acordado, em geral, eles saturam muito durante a noite. E a gente não tem como acompanhar isso, a gente não mede. Fazer polissonografia de paciente internado é super complicado. Mas eu concordo com você, Fábio, obrigado pela pergunta. Você vai ter que responder aí, elevação de 15 centímetros equivale a 8 graus de inclinação. 8 graus. O Fábio tentou elevar mais a cama, melhora um pouco mais a apneia, só que o paciente escorrega. Ele não gosta muito de cama muito mais elevada do que isso. Então, não é à toa que essa é mais ou menos a inclinação que foi determinada para... Não, peraí, é o dobro, né? 15 centímetros, 8 graus. Depende um pouco do comprimento da cama. Mas já é uma ideia, né? Já é uma ideia, elevar a cabeceira da cama e dormir de lado, né? Já são duas ideias boas, né? Uhum. Manda comprar o travesseiro anti-refluxo para os pacientes com apneia. O travesseiro aquele triângulo. Que, na realidade, é um... É difícil dormir com aquilo. Eu acho que ele é meio estreitinho, né? Não tem a anatomia dele, acho que deixa a desejar. Tem que melhorar os fabricantes. Acho que a gente também podia abordar a porcentagem de perdas, né, dos pacientes que fazem o registro domiciliar. O quanto que é estimado de perda. Tem as outras perguntas também para serem respondidas. Se a plateia tem ideia de quanto tem de perda. Na nossa experiência, a gente fez um mutirão lá, grande, e foi tudo de última hora. A quantidade é relativamente pequena, viu? Uhum. A quantidade é relativamente pequena. Depois que você pega a mão em fazer, o oxímetro, que é só um canal, é menor ainda, sabe? Menor eu ainda. vejo isso como um grande problema. Eu sei que teve um estudo da Lia, na Unifesp, em pacientes de DPOC, que ela acabou tendo muita perda. Mas eu acho que isso depende muito da experiência que você vai adquirindo. A gente usa de rotina, a gente está fazendo assim, por dia lá no INCOB, paciente de SUS, se não me engano, 12, 15 pacientes. Virou uma rotina total. E é uma beleza, né? Porque você desafoga um pouco o sistema de saúde. Mas aquela perda alta lá nesse trabalho, eu também acabei participando, GG, do DPOC, acho que também porque ainda era muito inicial a utilização, naquela época, já faz pelo mais de 6, 7 anos, e também porque eu acho que precisaria ter avaliado os pacientes melhor, o nível cultural, educacional, enfim, e ter explicado melhor todo. Acho que a parte de educação do paciente teria sido fundamental. O que a gente fez lá é um negócio super simples. A gente fez um filminho caseiro mesmo. Sim, ótimo. E o paciente, quando chega lá, ele vê o filminho. Coloca aqui, não sei o que lá, e depois ele leva para casa, porque a tecnologia está na nossa mão, né? Você manda para o cara por zap e tal. Facilitou bem. É um filminho que custa 5 minutos para fazer. Excelente. A nossa presidente Irma Godoy faz uma pergunta. Hoje, mesmo após restrição dos exames, temos grande dificuldade com o CPAP. Quais estratégias ofertaram o tratamento para todos os diagnosticados? Legal. Bom, é um prazer ter a professora Irma aqui, né? Muito legal, e participando dessa revolução, né? Por incrível que pareça, eu acho que a gente tem essa possibilidade, né, que a gente não conhecia, de participar das coisas online. A gente participava muito pouco, e eu acho que tem aproximado até as sociedades e as pessoas em muitos sentidos. Eu queria fazer um comentário inicial, depois, se os colegas quiserem fazer alguns outros. A gente precisa entender uma coisa, a gente precisa desmistificar que o CPAP é um tratamento caro. Hoje você tem CPAPs online que você compra por R$100 por mês, por um ano. Fala assim, você tem R$100?
Aí falou assim, aí um residente falou, não, o professor é um marqueteiro, porque não é R$ 100, é R$ 1.200. Mas quando eu dou um tratamento para você de algum tratamento crônico, de hipertensão, asma, graças a Deus, e DPOC, eu acho que o Sistema Único de Saúde melhorou muito, né? Graças a todo o trabalho da sociedade. Eu acho que a sociedade teve um papel fundamental. Mas vira e mexe falta remédio, tal. O tratamento crônico de doenças graves, paciente que toma 3, 4, 5 remédios, é muito caro. É muito caro. É muito fácil um paciente gastar mais de R$ 100 em um mês. Então, você não fala assim, esse ano você vai gastar R$ 1.200. Não é assim que o cara pensa, né? Ele compra o remédio para aquele mês. Então, se a gente pensar desse jeito, e se a gente imaginar que esse paciente vai tratar por pelo menos 5 anos, e se ele se adaptar, e aí depois do primeiro ano, o máximo que ele vai comprar é uma nova máscara, é um tratamento relativamente barato. Mesmo no primeiro ano que ele está comprando o aparelho, ele pode comprar. A gente tem feito isso na cara de pau. A gente abre o computador e olha os sites que tem vários sites que compram, e fala o seguinte: o senhor tem esse. A gente escolhe junto com o paciente o equipamento. E o ideal, a gente está querendo agora fazer uma interface de emprestar para ele um tempo o aparelho, para ver se ele se adapta. E a gente desistiu da história de alugar o aparelho, porque os aparelhos alugados acabam saindo caros, ele tem que comprar máscara de qualquer jeito. E tem resolvido uma quantidade enorme de pacientes que estão dispostos a gastar R$ 100 por mês e colocando pressão sempre nas prefeituras, né? Até onde eu saiba, com exceção de Santa Catarina, em geral, o CEPAP é dispensado pelo município. E o município de São Paulo é muito curioso. E olha que eu tenho amigos que trabalham lá, a gente fala isso o tempo todo. Dependendo do posto de saúde que ele vai, ele consegue o aparelho, vai em outro, ele não consegue. Não tem uma regra, não tem uma norma. Cada um consegue um aparelho diferente, não sei como é que acontece isso. E a gente tem sem querer te interromper, Gigi, mas aqui em São Paulo, quando tem uma doença pulmonar associada, não, isso facilitada, sim, foi a Cristina que colocou junto do pulmão paulistano, mas eu tenho visto cada vez mais pacientes sem oxigênio conseguindo ser... Não obrigatoriamente oxigênio, às vezes alguma asma associada, um DPLC mesmo menos grave. Isso ajuda, aqui em São Paulo tem ajudado a gente conseguir os equipamentos. Eu acho que a gente precisa melhorar isso. Eu acho que a sociedade deveria ajudar, sim. E a gente tem que se mobilizar cada vez mais a pressionar. E, infelizmente, a coisa só anda através do Ministério Público, muitas vezes, né? Infelizmente, é assim que a coisa anda, aos trancos e barrancos. Eu sei que as cidades são muito variáveis, né? Eu sei que Recife tinha um programa, Vitória tinha um programa de CEPAP, algumas cidades têm programas melhores, o interior de São Paulo é meio variável também. Eu não sei se no Rio, não sei o Marcelo que experiência tem de CEPAP pelo SUS. Em Goiânia teve uma época que havia um fluxo um pouco mais coerente para a liberação, né? Então havia o paciente, ele passava por uma câmara técnica e era avaliado e era dispensado então a compra do equipamento, né? Mas isso parou em algum momento aí nos últimos anos e agora só através do Ministério Público, mas a caminhada é inglória. E aí entra a questão que você falou, né? Alguns dos pacientes lá do ambulatório do HC com diagnóstico bem feito e com todos entendendo a necessidade, eles se juntam e acabam comprando. E a conta que eu faço é essa que você demonstrou, né? Você vai comprar uma vez, vai fazer uma avaliação junto com os familiares, mas eu acho que não pode ser assim pessoal, a gente tentar convencê-lo para comprar, né? O ideal é que haja isso de forma institucional.
Mas eu uso esse exemplo até para os próprios alunos e para os residentes. Não é porque ele não tem disponível, como tem um medicamento que ele vai na farmácia e pega, que eu vou deixar de prescrever e oferecer a oportunidade dele fazer o tratamento. E muitas vezes se surpreende com a mobilização dele e dos familiares para comprar o equipamento. Mas a gente precisava dar um passo a mais nesse sentido. É fato. Uma outra coisa, viu, irmã, que a gente fez lá no Hospital das Clínicas, a gente se juntou com os dentistas interessados e eles estão fazendo um ambulatório de plaquinha de avanço mandibular. Fizeram uma placa de preço super barato, eu não sei exatamente se tem um protético lá, e a placa de avanço mandibular é uma grande solução para muitos casos. E a maior dificuldade que a gente tem no Hospital das Clínicas e no INCOR, trabalhando pelo SUS, os pacientes mais velhos, muitas vezes eles têm a dentição em muito má condição, que dificulta muito a gente incorporar isso. Outra coisa que, além da elevação da cabeceira, eu sempre presto muita atenção no nariz. Apesar do nariz não resolver o problema, a gente sabe que o nariz não resolve, ele é a porta de entrada do problema. Então, fazer lavagem nasal, um corticoide nasal para quem tem alguma evidência de ter uma rinite, é muito comum, já começa a ajudar, já começa a entrar no caminho. Além de dormir de lado, a gente sabe que a apneia sempre tem uma tendência a piorar em quem dorme de posição supina. E outra coisa que a gente insiste demais é a questão da perda de peso, né? Cada 10% do peso que a gente perde, a gente melhora a apneia em 30%. Eu acho que a gente tem que começar a fazer o que a gente fez com o tabagismo, né? Quando eu comecei a pneumologia, a gente falava assim, não, mas nem adianta falar em parar de fumar, porque as pessoas não param. E hoje a gente sabe que a medida mais simples que o médico tem para fazer é aconselhar o paciente a parar de fumar e explicar os malefícios. A porcentagem de gente que vai parar é pequena, mas é uma intervenção super simples e que funciona, e que pode funcionar. E a gente, eu acho que entregou os pontos para a obesidade, né? A gente acha que a obesidade é um problema seríssimo. A gente vê aqueles casos de pacientes que estão na fila da bariátrica, mas eu acho que a gente não tem que entregar os pontos. Lembrar que tem trabalhos mostrando que a perda de peso ela funciona muito bem para muitos casos, não todos. Tem muita gente que tem apneia e é magro, tem alteração crâniofacial. Então, a gente vai encontrando alternativas, a própria fono, né, exercícios com a musculatura dilatadora, que na prática é muito difícil, porque você precisa ter um grupo de fonoaudiólogos, você precisa ter gente interessada em fazer o tratamento. Isso é mais difícil ainda, porque fazer exercício todo dia, 15 minutos 2 vezes por dia, ou até 3, não é muito fácil. Mas não ficar desesperançado, né, de que o CPAP é o único tratamento, é muito caro. Primeiro que o CPAP não é tão caro, aliás, eu acho que é um dos tratamentos mais baratos que a gente tem para doença crônica. E segundo, que a gente pode pensar numa plaquinha de avanço mandibular, falar com o dentista da instituição. Só aí você já tem muita coisa para fazer. Dormir de lado, perder peso, elevar a cabeceira da cama. Nunca desistir, né? Eu acho que essa ideia do dispositivo intraoral é bem interessante. Lá na UFRJ, a gente também tem um convênio com a Faculdade de Odonto, e eles conseguem custear um aparelho de 100 a 500 reais, ou seja, algo bastante factível. Então, assim, para o serviço público, acho que é bem interessante pensarmos nisso. E uma outra coisa que a gente tem que ter em mente também, o CPAP, que o sujeito vai pagar uma vez só, né? Ou seja, teoricamente, apesar dele parcelar, ele faz uma compra, enquanto que os remédios de uso crônico, isso é muito comum dentro da universidade, né? Dentro dos hospitais públicos,
os pacientes, com toda certeza, usam uma receita que custa muito mais do que R$ 100. Temos aqui mais 3 perguntas, eu acho que a gente pode lançar a mão dessas perguntas para, de repente, finalizar o nosso evento. Tem uma pergunta aqui que diz: há estudos que comprovem superioridade entre as marcas de CPAP ou de diagnóstico ambulatorial de eventos respiratórios entre si? Acredito que ele queira saber se há superioridade dos aparelhos para tratamento ou dos aparelhos de diagnóstico entre si. Alguém quer responder? Eu acho que de CPAP não tem evidência de que um seja melhor do que o outro. Existem evidências que também não são muito grandes de que o umidificador pode ajudar. O CPAP automático nunca mostrou superioridade em adesão. E tem CPAPs que têm alívio expiratório que também nunca mostraram maior eficiência de adesão. A segunda parte da pergunta, eu não sei, eu tenho a impressão, se eu entendi, eu acho que foi um pouco da aula do Ricardo, né? Eu acho que ele mostrou os vários aspectos aí de cada método, não sei se é essa. Ele colocou. Não, ele quer saber das marcas. Eu acho que ele quer saber das marcas, não das modalidades de devolver a pressão positiva, não, né? A marca, dos fabricantes. A marca aí sim que não tem evidência nenhuma. Nenhuma. A marca não tem evidência nenhuma. Infelizmente, nós não temos CPAP nacional, né? Não vingou, né, GG? O que teve há 20 anos atrás acabou não vingando. Tem os aparelhos agora chineses, que tem um custo bem menor, né? Não sei se vocês têm experiência com isso, Marcelo, você, GG? Não. Não. Aqui em São Paulo a gente tem visto os equipamentos que funcionam bem, mas agora não sei dizer a longo prazo. Viu? Tem um que é impressionante, tem um desempenho muito bom. Viu? Saber a longo prazo. Nós hoje fazemos mais negócio com a China do que com os Estados Unidos, né? Vão se adaptando à nova realidade. Eu acho que, de repente, eu concordo com o GG, eu acho que, em termos de alívio, em termos de umidificação, eu acho automático, manual, acho que isso, na verdade, não faz muita diferença. Eu acho que o que talvez possa ter diferença, não em termos de tratamento, mas em termos de acompanhamento, são aparelhos com chip, né? Eu acho que, hoje em dia, se há a possibilidade que ele pague um pouquinho mais e ele tenha a possibilidade de fazer o download e acompanhar o tratamento, acho que isso é um ganho para a gente, até porque esse paciente possivelmente ainda vai precisar depois ficar acompanhando com polissonografias futuras, então eu acho que é um dinheiro bem empregado, ou seja, o fato da gente ter o download e poder acompanhar o tratamento. E tem a nova geração, né, Ricardo? A nova geração dos acompanhamentos na nuvem. Isso, telemonitoramento. Aí fica mais legal ainda. Você acompanha de casa. E, inclusive, o telemonitoramento, as diversas meta-análises que tem, elas comprovam e mostram que, na verdade, não é inferior e até mesmo, em alguns casos, até pode ser um pouco superior ao acompanhamento com o chip, né? Então, assim, cada vez mais a gente vai fazer absolutamente tudo quase que domiciliar, né? Diagnóstico, tratamento, titulação, tratamento e acompanhamento. Só uma coisa que eu acho que é importante também a gente focar aqui é em relação à preferência do paciente. O que o paciente prefere, né? Às vezes fazer ou a titulação no laboratório ou a titulação em casa. E isso realmente tem se mostrado que em casa há uma preferência maior dos pacientes do que fazê-lo no laboratório do sono. Tem uma pergunta aqui. Há alguma perspectiva de cobertura de forma obrigatória dos métodos ambulatoriais, tipo 2 e tipo 3, no rol dos procedimentos da ANS? Eu não consideraria aqui tipo 2 como sendo ambulatorial, porque eu acho que o tipo 2 a gente não vai conseguir, né? Até porque, do ponto de vista público, né, principalmente, é inviável.
E em relação ao tipo 3, é aquela eterna briga, né, de ter cobertura obrigatória, né? O ideal seria isso, né? Mas tipo 2, do ponto de vista privado, ela é coberta como uma politipo 1, até porque ela é idêntica a uma politipo 1. Não sei se nenhum de vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu acho que... E temos mais uma última pergunta do Pedro Pompeu. No paciente com apneia bem tratada pelo CPAP, sem doenças psiquiátricas como depressão, mas que persiste com sonolência diurna excessiva importante, como vocês têm conduzido? Tratamento farmacológico? Essa é uma pergunta interessante, porque Bastante. a sonolência ela é muito mais complexa do que a gente possa imaginar, né? Então, eu acho que a nossa função, de fato, é tratar bem o distúrbio respiratório do sono. Em relação às outras comorbidades associadas à sonolência, de fato, é um abrir chaves, né? Porque isso é muito difícil. Eu, particularmente, nunca usei estimulantes da linha do modafinil para esse tipo de paciente. Eu fico insistindo no CPAP e nas outras causas de sonolência, tempo total de sono, ou privação de sono crônica, ou eventualmente algum efeito farmacológico de algum medicamento, do que propriamente partir para essa linha de usar estimulantes de sistema nervoso central. Eu acho isso muito perigoso, né? Eu acho que eu não vou para essa linha, não. Não faço tratamento farmacológico de sonolência, a não ser nas doenças tipo narcolepsia, né, que é diferente, outra psicopatogenia. Na opinião dos colegas. E eu acho que também um dado que é interessante é que, às vezes, a gente dá um passo para trás e vê se aquilo que a gente fez lá atrás efetivamente está correto, né? Ou seja, se houve um bom diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, se o tratamento do CPAP foi bem indicado, se o paciente fez uma boa titulação, porque, às vezes, porque não é o comum, né? Não é o habitual, né? Se o doente tem uma apneia obstrutiva do sono moderada grave, se ele usa o CPAP, a tendência é que essa sonolência diurna excessiva ela seja reduzida, né? Então, assim, se isso não aconteceu, alguma coisa está nesse inteirinho aí. Ou foi um diagnóstico mal feito, ou foi uma titulação mal feita, ou uma indicação mal feita. E aí, se a gente efetivamente afastar tudo, aí realmente também com tratamento farmacológico eu não tenho experiência, não, a não ser que seja narcolepsia associada. Então... Rara, né? Mas às vezes aparece. Eu acho que o que o Ricardo e a Sônia falaram é perfeito, né? Então, só complementando, a primeira coisa é isso que o Ricardo falou, se o diagnóstico está correto e se foi bem indicado o aparelho. A segunda coisa é restrição de sono, né? Tem muita gente que dorme muito menos do que deveria. A terceira coisa... Então, quantas horas você precisa dormir? É muito variável. Tem gente que com 5 horas, 6 horas está bem, mas tem gente que precisa de 8 horas para estar bem. Terceira coisa, eu vi recentemente, aliás, foi usando oximetria noturna de uma senhora, que ela usava o CPAP, ela tinha todos os critérios para adesão ao CPAP, ela estava usando, em média, 6 horas e meia. Acontece que ela tirava o CPAP e voltava a dormir. Nós colocamos a oximetria noturna, que é um exame super simples, e aí deu para ver nitidamente que ela tinha um monte de apneia, mais umas 2 horas do sono dela. Então, a gente tem esse mito de que se usar 4 horas por noite está bom. Não está bom 4 horas por noite. Isso veio da literatura, mas é um número que a gente procura evitar ao máximo. Eu vejo as pessoas falando, precisa usar pelo menos 4 horas por noite. Não, você precisa usar a noite inteira e o tempo todo que você estiver dormindo, como um óculos que você usa o tempo todo que você está acordado. Então, a quantidade de sono,
e ver se a pessoa está usando, depois ver se o CPAP está bem titulado, porque o paciente pode ter perdido peso, ganhado peso, alguma coisa se modificou. Outra coisa, se ele não tem alguma outra doença do sono, por exemplo, movimentação periódica de perna, que pode estar dando sonolência por um outro motivo. A outra causa super comum que eu acho são medicações. Esses pacientes muitas vezes são polimedicados e você vai ver alguma medicação que pode dar sonolência. Excluído outras causas clínicas, né? Depressão, hipotireoidismo e assim por diante, aí você pode ficar com o diagnóstico da hipersonia do paciente que teve apneia há muito tempo e ele acabou lesando neurônios que mantêm a vigília, e aí, nesses casos, estaria indicado uma droga estimulante. Isso foi muito divulgado nos Estados Unidos, foi acabaram até tirando, e desde o começo a gente ficou muito apreensivo de que essas drogas estimulantes estariam batendo em cavalo cansado, porque, na realidade, o cara precisava usar mais o CPAP, alguma coisa estava errado, como foi falado anteriormente. Então, mas é uma pergunta que vira e mexe acontece no nosso ambulatório. A gente abre essa chave e tenta ir resolvendo todos esses problemas. Quando você não resolve, você sente e chora, fala a hipersonia do paciente que usa bem o CPAP e porque talvez teve apneia há muito tempo. Mas a hipersonia, de fato, para a gente fica fácil entender, como todos os colegas já falaram, né, quando a apneia do sono justificaria a sonolência, mas muitas vezes talvez não tenha sido a apneia a causa da sonolência. O que a gente vê é que, às vezes, num primeiro momento, melhora a sonolência e depois o paciente volta a ficar, não no nível basal, mas volta a ficar um pouco sonolento. E aí, de fato, tem que fazer toda a investigação de novo, né? Em termos de efeito de remédio, como todos os colegas já falaram. Mas provar que está usando o CPAP adequadamente em termos de horas, em termos de vazamento de pressão. Hoje em dia, com o monitoramento online, né, ficou mais fácil a gente ter essa comprovação, né? Ou não. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia você tem tanto o chip quanto a forma de telemonitoramento. Professores, encerramos aqui as questões, as perguntas. Eu vou passar a palavra para vocês. Já de antemão, agradeço muitíssimo. Professora Sônia, professor Geraldo, professor Marcelo, por favor, façam suas considerações finais. Ricardo, pessoal, eu queria aproveitar essa última discussão que foi feita para deixar essa mensagem da questão do posicionamento do pneumologista e dos diagnósticos, né? Com o avanço dos métodos simplificados e a demanda mesmo de mercado para a utilização de CPAP, é muito importante que nós possamos nos posicionar, e mesmo o pneumologista que não tenha a titulação, como o Geraldo comentou agora, ele precisa se envolver nesses diagnósticos, porque nós precisamos fazer o bom combate. O pneumologista precisa tratar dos distúrbios do sono, porque se nós não o fizermos, outros o farão e farão com menos propriedade, e certamente esse diagnóstico não vai estar acurado da mesma forma. Então é importante, sim, o método complementar, método simplificado, mas ele tem que ser complementar a todo esse raciocínio que foi feito. E a pergunta do Pedro trouxe essa reflexão de que, se eventualmente o paciente persiste com algum sintoma, ou se ele não está tendo a mesma resposta que ele deveria ter, talvez o principal, que seria o diagnóstico correto e o tratamento adequado, não esteja sendo feito. Então, vamos simplificar, sim, mas sem perder a visão clínica do paciente para que ele possa receber o tratamento adequado. Exatamente. Eu vou, então, agradecer a presença de todos os colegas
e a oportunidade de ter participado. E é isso, então, né? Os distúrbios respiratórios do sono têm sido mais avaliados, felizmente, pelos pneumologistas, e eu garanto que vocês têm toda a condição de tratar e de fazer diagnóstico, e nós estamos aqui para ajudá-los a ficar mais experientes nessa área. E, de fato, como o Marcelo colocou, isso é uma área que nos pertence. Nós temos toda a condição de fazer o diagnóstico, o tratamento e acompanhar esses pacientes, né? Isso aí. Muito obrigada. Boa noite a todos. Legal. Só complementando o que o Marcelo e a Sônia falaram, né? A especialidade de medicina do sono nos Estados Unidos, 70% são pneumologistas. Aqui no Brasil, a gente lançou essa campanha lá atrás com o Flávio Magalhães, Acorda Pneumologista, os pneumologistas se envolveram cada vez mais, mas não é especialidade. Hoje, para cada 2 otorrinolaringologistas, que são especialistas em medicina do sono, tem um pneuma. É o único lugar do mundo onde a medicina do sono o espaço foi tomado pelos otorrinolaringologistas. Medicina do sono, não estamos falando nem de apneia do sono, estamos falando de medicina do sono. Para cada 2 otorrinos, tem um pneumologista envolvido nisso. Qual que é a solução para isso? Eu acho que todo pneumologista não precisa ser especialista em medicina do sono. Todo pneumologista tem que ter um espirômetro, tem que ter um nasofibroscópio para dar uma olhadinha, pelo menos, no nariz, tem que ter um aparelho de CPAP automático e tem que ter um sistema super simplificado. Eu sou suspeito para falar. Primeiro que eu sou um defensor há 20 anos de sistemas simplificados e agora estou mais envolvido do que nunca com essa história do Biologics. Mas eu não vejo motivos para o pneumologista fazendo um curso longo, digamos, de 4 horas, porque o pneumologista está super afeito com máscara, com CPAP, ele não fazer um diagnóstico. A gente precisa também dar perspectiva para a turma mais nova. Vejam que a reumatologia aumentou demais a procura com os biológicos. A gente precisa dar uma perspectiva real. Se 30% da população tem apneia do sono, não há motivo para o pneumologista não cuidar desses pacientes. A maior parte dos pacientes segue sem diagnóstico e sem suspeita diagnóstica. Não há motivo para todo DPOC, doença intersticial, você fazer um controle de oximetria noturna e cobrar por isso e ganhar dinheiro e também dar uma melhor assistência para o seu paciente. A gente tem instrumentos simples, baratos, validados, que podem ajudar a gente a se reinventar. A gente precisa se reinventar, porque, como diz o Montserrat, né, que é o pneumologista da Espanha, ele fala, a gente precisa tomar muito cuidado, né, porque a tuberculose levaram os infectologistas. O câncer levaram os oncologistas. E assim vai. Asma, os imunologistas. E não que a gente seja contra alguma especialidade, não, pelo contrário. Eu sou um defensor da coisa multidisciplinar, mas o pneumologista precisa se posicionar melhor nessa questão da apneia do sono, e as novas tecnologias estão aí, para você não precisar esperar a próxima geração, o teu filho, estudar medicina do sono. Você mesmo pode incorporar isso imediatamente. Eu acho que não é uma ameaça alguma para quem já tem laboratório de sono, muito pelo contrário, vai ter mais gente sendo indicada, porque a maior parte dos pacientes segue sem diagnóstico e sem suspeita de diagnóstico. Parabéns pela iniciativa, Ricardo, parabéns pela aula. Muito bom. Parabéns, Ricardo. Muito legal ter aí a nossa presidenta fazendo pergunta, participando. Eu acho que todo pneumologista tem que se envolver. Flávio Magalhães, inúmeros amigos que estão aqui participando. Eu não vou falar de todo mundo, porque eu vou esquecer alguém aqui, a lista é enorme. Um abraço. É uma pena a gente não estar vendo a imagem de todo mundo, né?
seria legal até a gente fazer um painel com a imagem de todo mundo aí. Em breve estaremos todos juntos. Bem, mais uma vez, eu queria agradecer muito professores Marcelo, Geraldo e Sônia. Foi ótimo, foi muito interessante. Acredito que para a audiência que ficou até agora, a gente até estendeu um pouquinho o horário, mas eu acho que foi um evento bem interessante. Eu acho que essa mensagem que o professor Geraldo falou, os pneumologistas precisam ter noção de sono, de suspeitar da doença, de tentar um diagnóstico que seja mais simplificado, de acompanhar esses doentes. Muitas das vezes eles não precisam nem fazer o diagnóstico, mas eles deixam de acompanhar esses doentes. Essa é uma doença que nós precisamos tomar as rédeas. Então, acho que essa, na verdade, é a grande mensagem desse evento. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado à SBPT por esse espaço, que foi muito importante para o distúrbio respiratório do sono. Por conta disso, vou encerrar aqui o nosso evento e, mais uma vez, obrigado a todos.